Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Hoje, fazendo aqui mais um estudo de sexta-feira, às 19 horas, do livro Conduta Espírita, que temporariamente estamos fazendo virtual, postando aqui no blog Alta Poetisa. E para iniciar, nós vamos fazer a leitura de harmonização do livro Migalha, e o título é Confiando Sempre. Peçamos ao Senhor que nos sustente as forças na desincumbência dos compromissos assumidos e que prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas, com a certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. E agora a nossa prece. Amado Jesus, querida Alta de Souza, amigos espirituais, muito vos agradecemos por todas as oportunidades que temos na nossa vida, por todas as nossas dores e sofrimentos que nos permitem refletir e melhorar. Pedimos que possamos ter a consciência de que Deus nunca nos abandona, de que Ele sempre nos ampara, assim como os nossos amigos, irmãos, benfeitores espirituais. Pedimos fé nessa caminhada para que possamos continuar aprendendo e evoluindo. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, pessoal, nós vamos falar do livro Conduta Espírita e o nosso tema é perante as fórmulas sociais. E ao ler esse texto, vai parecer, eu sempre comento que tem alguns textos da doutrina espírita que eles parecem um pouco austeros, um pouco autoritários e como se fosse uma pessoa muito brava assim falando conosco. Só que precisamos ler esses textos quando eles vêm, às vezes, com essa impressão. Precisamos ler entendendo que a doutrina ela está tentando nos trazer um esclarecimento de como devemos nos portar. Ainda mais esse que se chama Conduta Espírita, o próprio título já dá para ver que é referente a como um espírita deve se portar em diversas situações. E esse tema de hoje é perante as fórmulas sociais. O que são essas fórmulas sociais? É o que ele chama de algumas convenções. Algumas convenções que nos acostumamos, às vezes, pela cultura, pela religião predominante dos nossos familiares, pela religião predominante em determinada comunidade. É, Nós vamos ficando presos a essas convenções, a esses costumes, e esquecendo da real necessidade, do real motivo pelo qual estamos ali. E é por isso que eu disse no início que o texto vai parecer um pouco austero, porque ele vai mencionar cerimônias de funeral, vai mencionar cerimônias, algumas festas que nós costumamos participar, algumas datas comemorativas. E ele vai falar disso como nós precisássemos abolir, como nós precisássemos não fazer certas coisas. E vai parecer, ué, mas eu sempre fiz isso e pareceu certo, então quer dizer que é errado? E aí ele vem explicando, não é que seja errado, mas é que o espiritismo, em especial, ele trata na sua essência da nossa evolução. Ele dá diretrizes para que nós possamos nos autoconhecer e praticar a reforma íntima. Isso significa que nós precisamos entender o real sentido pelo qual estamos fazendo determinada coisa e não apenas nos ficarmos presos a alguns protocolos. Então, quando ele fala que perante as fórmulas sociais, o primeiro item é abolir o uso dispensável do luto e dos pêsames por motivo de funerais, tanto quanto a participação em apadrinhamentos e cerimônias ritualísticas de qualquer natureza. Ao ler isso, é um pouco impactante. Ah, então eu não vou mais no enterro da pessoa, eu não vou preparar uma própria cerimônia de um parente que desencarnou, não vou mais numa cerimônia de um amigo que desencarnou. Literalmente, nós poderíamos pensar nisso. E eu sempre entendo que o Espiritismo ele está falando de algo que nós
devamos alcançar um dia. Hoje a nossa natureza ainda pede uma cerimônia. A nossa natureza ainda tem a necessidade de estar ali como se fosse uma despedida daquele ente desencarnado. Por outro lado, olha como é contraditório. Se nós entendemos que a vida continua, se nós entendemos que muitas vezes aquele espírito não está mais ali, porque ele ou está inconsciente, ou não sabe que desencarnou, ou já está, por mérito dele, amparado nas esferas espirituais por outros, né, benfeitores. Então, qual seria a real necessidade de fazer uma cerimônia, de pagar às vezes uma grande quantia, de preparar um caixão, né, lindíssimo, no caso do enterro ou até da cremação? Qual seria a verdadeira necessidade? Ele vem colocando como uma reflexão. Entendam que ele fala da conduta espírita. Então ele sugere essa conduta. Ele fala que pelo Espiritismo, se nós estamos acreditando, se nós pregamos a simplicidade, se nós sabemos que a vida continua, se nós sabemos que o mais importante é a caminhada desse espírito, seja encarnado ou desencarnado, né, após a morte do corpo físico, por que fazer então essa cerimônia? É, sofrendo não, e com esse luto, mas o luto que ele se refere não é o luto que a própria pessoa vai passar, porque isso é inerente à natureza do ser humano, mas essa cerimônia do luto e dos pêsames, como às vezes uma grande cerimônia, como às vezes um grande aparato, é mais relacionado a isso que ele está falando. Tanto que na sequência ele fala: o espírita não se prende a exterioridades. Nas visitas de confraternizações, suprimir protocolos ou etiquetas pretensiosas. A confiança pede clima familiar. Então, quando nós vamos lendo, parece que assim tá errado festejar, tá errado comemorar. Não, não está errado. Mas o grande chamado aqui desse texto é para nós não pararmos de nos prender a coisas muito materiais e se prender no verdadeiro sentimento, se prender na verdadeira intenção naquilo que se propõe. É muito fácil nós, como espíritas e, sobretudo, como cristãos, mas ainda muito apegados à matéria, é muito fácil que nós nos deixemos levar por essas impressões do mundo material, que nós nos deixemos levar pelo glamour, pela festa, pela pessoa ver o quanto eu gastei, a pessoa olhar e ver. Parece que o meu sentimento, muitas vezes, por aquela pessoa que se foi, por aquela pessoa que desencarnou, é proporcional àquele aparato todo que eu preparei, que a família preparou. E, na verdade, até lendo o livro do Voltei, né, do irmão Jacó, ele fala um determinado momento que não sei se ele fala de alguma cerimônia dessas em que ele conseguia perceber através dos pensamentos, ele já desencarnado, ele conseguia perceber os pensamentos e as conversas bobas e maliciosas. Então, qual é às vezes a necessidade de se preparar uma cerimônia dessa quando muitas vezes isso só está facilitando a união de pessoas que vão ali desequilibrar e desestabilizar o desencarnado. É para isso que ele chama atenção. Então, a confiança pede clima familiar. Para que, às vezes, fazer uma grande festa, uma grande reunião por determinada situação, se naquela ocasião o que se pede é intimidade? Banir dos templos espíritas as cerimônias que, em nome da doutrina, visem a congregação de esponsais ou nascimentos. Né? Então, reparem, pessoal, que aqui ele fala muito da conduta espírita. Se outras religiões ainda enxergam e ainda precisam fazer esses rituais, seja de batismo, seja de nascimento, tudo bem. O respeito tem que existir, a compreensão tem que existir, mas do ponto de vista espírita, ele fala que nada disso é necessário. Nada, isso só passa de um protocolo, só passa realmente de uma convenção, de um registro material. Isso não vai fazer aquela pessoa recém-nascida ou com alguns mesezinhos já ter mais bênçãos ou menos bênçãos por causa de um batismo. Ela não vai ser mais protegida ou menos protegida por causa de um batismo.
Então é para isso que ele chama atenção. E nós conhecemos, nós quantas vezes nós não fomos ou até mesmo fizemos cerimônias de batismo, é a roupa, é a festa, é o docinho, né? É tanta coisa, é a música que vai tocar na hora, é o dinheiro que a gente paga às vezes para a instituição que vai celebrar esse evento. Então são todas essas situações que precisam ser analisadas. E é onde ele fala: o Espiritismo não pode olvidar a simplicidade cristã que ele próprio revive. Afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores especulares. Gente, eu só consigo pensar quando ele fala excesso de gula no Natal, né? E o Natal é interessante porque é a festa onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Isso aqui, no primeiro momento, pareceria muito contraditório, né? Ele não fala Natal claramente, tô destacando bem que é uma interpretação minha, mas em algum momento, nenhum momento, melhor dizendo, ele fala que nós não deveríamos celebrar o nascimento de Jesus, mas precisa fazer uma festa enorme, gastos de presentes, a roupa do Natal. Quando começa, ó, eu agora estou fazendo esse estudo, nós estamos em setembro, finalzinho de setembro. Todas as lojas de decoração, elas já estão com enfeites de Natal. São árvores gigantescas, são muitos enfeites. As pessoas já começam a procurar na vitrine roupas para usar no Natal, na festa de Natal. E gastos e gastos e gastos. O faturamento dos shoppings, os shoppings ficam abertos até altas horas, o horário adicional as pessoas trabalham mais, são contratados mais funcionários para trabalhar no Natal por conta desses gastos. E será que estamos analisando exatamente o motivo dessa festa? E a mesma coisa é o carnaval. O carnaval é uma outra festa, até considerada uma festa pagã, não é mesmo? Mas, independente dela ser pagã ou não, não vamos levar para esse lado, mas que tipo de valores existem no carnaval que nós podemos aproveitar para a nossa reforma íntima, né? A verdadeira alegria não foge da temperança. Então, ele fala do equilíbrio, ele fala do que tem que realmente existir numa verdadeira alegria. E que o carnaval, muitas vezes, com seus excessos de droga, de promiscuidade até também, ele acaba sendo o contrário disso. É uma falsa alegria, porque a verdadeira alegria, segundo ele, não foge da temperança. E assim ele segue o texto falando de todos esses excessos que são desnecessários e todos relacionados a essas convenções. Estudar previamente com bastante critério as apresentações de pregadores ou médiuns, bem como homenagens a companheiros e parentes encarnados, para não incorrermos na exaltação da vaidade e do orgulho, ou ferir a modéstia e a humildade daqueles a quem prezamos. A lisonja é veneno em forma verbal. Proscrever o uso de distintivos e emblemas no movimento doutrinário, né? É o que muitas vezes dentro do movimento espírita o pessoal fala assim, o pessoal assim, os dirigentes de casas espíritas, não, nós não podemos ter fotos, não podemos ter imagens, as paredes costumam não ter esse tipo de homenagem, mas não é algo assim, ah, não pode ter porque é errado, mas simplesmente porque não precisa. E aí voltamos à questão também da simplicidade. Nós não precisamos de uma foto, de uma imagem para criar essa conexão, para criar esse envio das mensagens, porque sabemos que isso já acontece até indiretamente, inconscientemente pelos nossos pensamentos. Então, se a gente analisar direitinho, se nós analisarmos direitinho esse texto, vamos ver que ele é muito coerente, porque não é uma diretriz dizendo que é errado, que é proibido, mas simplesmente mostrando a coerência de que se você acredita nisso, se você segue por esse caminho, por que você vai fazer diferente disso? Imaginemos, por exemplo, que vai ser feita uma viagem para um lugar de muito calor.
Essa pessoa, ela tá acostumada a sempre postar fotos na internet com essa coisa de redes sociais, né? Aí a pessoa vai e posta fotos com casacos belíssimos, com roupas lindíssimas. É uma roupa diferente de manhã, uma de tarde, uma de noite. E aí essa pessoa, ela vai viajar para um lugar que vai fazer muito calor, que não faz frio. Só que ela leva uma mala só de casacos, uma outra só de botas. Para que que ela vai levar uma mala só de casacos e de botas se ela vai para um lugar onde ela vai usar short, blusinha, sandalinha e biquínis, porque é uma região de praia? Porque ela precisa, mesmo num lugar, aparecer e mostrar os seus looks de casacos diferentes. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é uma questão de critério. Tá errado ela usar um casaco num lugar de calor? Não tá errado. Não é nenhum crime ela usar um casaco num lugar de calor, mas é coerente? Tem necessidade? Qual é a verdadeira utilidade dela usar um casaco no lugar de calor, se não aqui ela vai aparecer e todo mundo vai falar: "Nossa, que casaco lindo que você tem". É um pouco, o texto fala um pouco sobre isso, da real necessidade. E eu não estou falando da necessidade do ego, porque a gente vai esbarrar em várias necessidades. Eu estou falando da necessidade para a nossa evolução, da necessidade enquanto espíritas. Proscrever o uso de distintivos, essa eu já falei, dispensar sempre as fórmulas sociais criadas ou mantidas por convencionalismos ou tradições que estanquem o progresso. E para finalizar, ele diz: toda complexidade atrasa o relógio da evolução. E nós precisamos ter muito cuidado com muita burocracia, com muitas regras, com muitas normas. As regras, normas que têm que existir são para nosso equilíbrio, para nossa evolução. Qualquer outra que venha engessar muito as coisas, elas vão só parecer uma evolução, mas na verdade elas serão muito mais um atraso para nós. Uma casa espírita, por exemplo, ela tem que tomar muito cuidado para não se perder nessa organização exagerada de muitas coisas e acabar se afastando do que essencialmente é necessário, que é o trabalho, que é a caridade, que é o estudo. Tá bom? Eu espero que esse estudo possa ter ajudado vocês, possa ter levado uma luz, um esclarecimento a você que está me ouvindo, ou aos espíritos também vinculados a esse estudo, encarnados e desencarnados, que nós possamos sempre lembrar desse apego material, que nós possamos sempre usar essa balança nas nossas atividades no dia, nossas atividades cotidianas e saber se eu estou fazendo isso é por uma convenção, realmente vai me trazer alguma coisa positiva em termos de evolução ou não. E assim balizar as nossas atitudes, a nossa conduta espírita a partir de agora. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Alta de Souza, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo a todos aqueles que estão conosco nesse momento, encarnados e desencarnados, e pedindo para que possamos sempre ser esclarecidos, pedindo para que sempre possamos ter a nossa fé, sempre lembrar da nossa fé raciocinada para continuar na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.